Abra sua Bíblia em Josué, capítulo de número 3. Vamos ler do versículo 1 ao 10. Josué, capítulo de número 3, do 1 ao 10. Estamos felizes nesta noite pela oportunidade que o nosso Deus nos dá de estarmos aqui reunidos com os irmãos para cultuarmos ao Senhor nosso Deus. A Ele toda honra, toda glória e todo louvor. Diz assim as palavras do Senhor: Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e partiram de Sitim, ele e todos os filhos de Israel, e vieram até ao Jordão, e pousaram ali antes que passassem. E sucedeu ao fim de 3 dias que os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Haja, contudo, entre vós e ela uma distância de 2000 côvados, e não vos chegueis a ela, para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir, porquanto por este caminho nunca passastes antes. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. E falou Josué aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca da aliança e passai adiante deste povo. Levaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. E o Senhor disse a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que, assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levem a arca da aliança, dizendo: quando chegardes à beira das águas do Jordão, passareis no Jordão. Então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Disse-me mais Josué: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que certamente lançará de diante de vós aos cananeus, aos heteus, aos heveus, aos perizeus, e aos gigazeus, e aos amorreus, e aos jebuseus. Amém. Com essa leitura nós cumprimentamos mais uma vez a igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o Deus de Israel. Amados, nós estamos em uma semana de uma série de mensagens que falam de um tema muito necessário, importante, e que a igreja do Senhor jamais pode deixar de lado. É a santificação. A santificação é uma característica existente na vida de todo aquele que crê em Deus, que anda nos caminhos do Senhor, que serve ao Deus vivo. Porque se nós conhecemos ao Deus vivo, nos aproximamos dele, temos comunhão com ele, uma coisa nós entendemos, que ele é santo. Ele declara e ele é: eu sou santo. E como o nosso Deus é um Deus santo, aqueles que se aproximam dele, que servem a ele, que seguem a ele, que submetem-se ao seu senhorio, à sua vontade, à sua palavra,
esses também têm a santidade em si. E nós temos aprendido nesses dias, em uma revisão que está sendo feita através desta palavra, que a santificação, ela é algo que inicia na conversão. Quando nós conhecemos a Cristo, nos convertemos a Ele, ali já se inicia um processo. E esse processo, ele vai dando continuidade durante toda a nossa jornada, até que ele seja concluído naquele dia especial que todos nós aguardamos, que é a volta gloriosa do Senhor Jesus Cristo, em que aqueles que estão aqui vivos aguardando este momento terão os seus corpos transformados em um corpo incorruptível, semelhante ao corpo de Cristo. Então, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro com um corpo glorioso, e assim nós estaremos indo com o nosso Senhor Jesus Cristo à presença do Deus Todo-Poderoso. Então, queridos, a santificação, ela é algo que nós vamos adquirindo ela, dia após dias. E ela necessita de quê? Nós vamos ver da presença gloriosa de Deus na nossa vida, do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo não há santificação, porque é Ele que opera esse processo, é o trabalhar dele na nossa vida. É o Espírito de Deus que realiza essa maravilha na vida humana. Por isso é possível sim o homem ser um homem santo. Mas para que o Espírito Santo realize esse processo, é necessário a parceria também do crente, do cristão. O cristão precisa querer, precisa desejar, precisa buscar, precisa se esforçar, precisa decidir viver uma vida de santificação com a ajuda do Espírito Santo. Então, quando você faz sua parte, o Senhor fará a dele. Amém, queridos? E assim o processo ele vai acontecendo. E nesse texto que nós lemos aqui em Josué, o versículo chave para esse tema é o versículo de número 5. Aqui o povo, querido, estava bem pertinho da vitória. Eles estavam bem pertinho da conquista. Eles já haviam feito uma trajetória muito grande. E a bênção deles, eles já podiam visualizar bem próximo. Mas agora eles teriam que atravessar o Jordão. Eles teriam que passar pelo Jordão. E ali com eles estava indo a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus. Mas aqui Josué, no versículo de número 5 do capítulo 3, ele vai dar uma direção para o povo como um líder levantado por Deus. Ele entendia que para que o Senhor realize as suas maravilhas, os seus milagres, aquilo que muitas vezes nós buscamos, pedimos e almejamos, aquilo que nós necessitamos, é necessário uma coisa, chama-se santificação. Aqui Josué vai dar uma ordem para o povo, vai dizer: santificai-vos. E aqui, queridos, eu comecei a entrar dentro desse texto e buscar o entendimento. Quantas vezes nós queremos os milagres, queremos a renovação, o batismo no Espírito Santo, queremos que o Senhor derrame a unção, realize a sua obra no meio do seu povo, queremos viver o novo de Deus, queremos que Deus faça coisas extraordinárias, desejamos, até desejamos, mas isso não basta, é necessário que o povo busque. A ordem estava aqui, porque quantas vezes fazemos algumas reuniões, alguns eventos, alguns investimentos, mas devido a uns buscarem, outros não, acaba que nós não chegamos a ter uma satisfação total daquilo que nós realmente queríamos.
Porque para Deus se manifestar, para que o Senhor venha fazer maravilhas, como diz o texto, é necessário que o povo se santifique. É necessário que o povo reconheça que Deus é santo e que nós somos pecadores e estamos numa esfera física, terrena e corrupta. E é necessário que a gente busque a santificação para que o Senhor, Ele possa agir no nosso meio. Não é, querido, que Deus, Ele seja impedido por alguma coisa, não. Mas porque Deus, Ele jamais vai operar maravilhas no meio de pessoas corrompidas, cheias de pecado, de imundícia, de sujeira, de maus pensamentos, de desobediência. Não, para quê? Deus jamais vai manifestar o seu poder, até porque Cristo disse que nós não devemos lançar as coisas santas aos cães, nem aos porcos. Deus, Ele quer agir no meio do seu povo, mas Ele exige: santificai-vos. Santificai-vos. A liderança, ela vai falar, Josué vai dizer para o povo, para que Deus pudesse agir em favor do seu povo, era necessário que este se santificasse. Isso é, que se separasse. O que é santificar? É se separar de tudo aquilo que os corrompia fisicamente e espiritualmente. Então, o povo deveria se abster de tudo aquilo que os corrompia, que os contaminava fisicamente e espiritualmente, para que o Senhor manifestasse o seu poder. O Eterno, querido, jamais poderá realizar feitos extraordinários na vida de uma pessoa se ela não se afastar dos seus erros, se ela não se purificar. É necessário se purificar, é necessário tomar uma decisão. Na nossa jornada, na nossa caminhada com Deus, chega um momento que nós precisamos tomar uma decisão e dizer: chega, eu não quero mais viver assim, eu não quero mais viver uma meia vida, eu não quero mais estar em cima do muro. Não, eu quero decidir totalmente viver para Deus. Eu preciso me separar totalmente para viver para Deus. Eu quero dar a minha vida, gastar os meus dias, viver os meus dias plenamente para Deus. Eu quero aproveitar o tempo que Deus está me dando aqui para ter uma vida plena com Deus. Então isso aqui é importante para que cada crente venha analisar isso. Você quer algo extraordinário de Deus da sua vida? Então comece a buscar a santificação. É se separar. Tudo aquilo que impede o agir do Espírito Santo, tudo aquilo que entristece o Espírito Santo, tudo aquilo que lhe afasta da presença de Deus, tudo aquilo que rouba o seu tempo com Deus, tudo aquilo que quer tirar o seu foco do Senhor, você precisa se afastar, parar com isso e decidir se voltar para Deus. Porque quando você se volta para Deus, quando nós nos voltamos para Deus, quando nós nos aproximamos de Deus, da sua presença, nós vamos começar a perceber as nossas mazelas e vamos começar a nos conscientizarmos de que nós necessitamos abandonar o pecado, deixar de lado tudo aquilo que está atrapalhando a nossa vida espiritual para viver o extraordinário de Deus na nossa vida. É isso. Purificação não é sinônimo de perfeição, não. Você talvez diga: pastor, eu não sou perfeito, eu não consigo ser perfeito. Não é isso, tá certo? Purificação não é sinônimo de perfeição, mas de uma conduta correta, vida justa e um coração limpo. É isso, um coração limpo. Isso é importante para nós. Mãos limpas e coração puro. Precisamos viver isso como a palavra de Deus, ela pede de cada um de nós. Muito hoje se fala em avivamento, como eu iniciei falando. A gente quer viver esse avivamento, a gente pede esse avivamento, a gente deseja uma juventude fortalecida, avivada, obreiros avivados, homens e mulheres avivados, adolescentes avivados. Nós desejamos e buscamos a sua igreja, que a igreja seja uma igreja avivada, mas é necessário buscar a santificação em primeiro lugar,
para que isso venha acontecer. Deus me despertou e me mostrou isso há muito tempo. Quantas vezes nós fazemos conferência, Semana do Espírito Santo e outras coisas, mas se o povo não se purificar, se o povo não se santificar, o Senhor ele não age, porque ele não vai agir aonde há corações impuros, maus pensamentos, aonde há corrupção. Aonde há pecado, o Senhor ele não vai agir. Então, querido, o Espírito Santo, ele não repousa em lugar sujo. Aonde é que o Espírito Santo, ele quer morar? O Espírito Santo, ele mora dentro de nós. Amém? Ele mora dentro de você. E é interessante nós observarmos que quando o Senhor Jesus, ele foi para o Jordão para ser batizado por João o Batista, de longe João já viu que ele era o Cordeiro de Deus. Ele pôde perceber que no momento do batismo, o Espírito Santo ele veio em forma corpórea de uma pomba e pousou e ficou sobre Jesus. Jesus estava preparado. Jesus ele estava pronto para ser habitado, para estar com o Espírito Santo durante todo o seu ministério. O Espírito Santo veio e pousou e ficou com Jesus durante todo o seu ministério. Durante toda a sua trajetória, o Espírito Santo esteve com ele, operando maravilhas através da vida de Jesus Cristo. Mas por quê? Porque Jesus tinha vida limpa. Jesus era um homem santo. Jesus estava na presença de Deus. Jesus estava preparado para aquilo ali. Então é importante nós entendermos isso. Nós queremos uma vida cheia do Espírito Santo, mas nós devemos entender que o Espírito Santo não habita em templos impuros, sujos, contaminados pelo pecado. Ele não habita. Então aqui é mais para que a gente venha ter esse entendimento e seguir os passos de Jesus. Queremos uma vida cheia do Espírito Santo, de santificação, é seguir os passos de Jesus Cristo. Conta-se a história de um jovem chamado John Wesley. Eu já li alguns livros sobre ele, já li o livro Os Heróis na Fé também, e um dos grandes avivalistas da história tinha como lema reformar a nação, especialmente a igreja, e espalhar a santidade bíblica por toda a terra. Seria isso possível, meu Deus? Esse era o desejo desse jovem, e com o objetivo de santificação, John Wesley e seus seguidores conseguiram participar do maior avivamento que já aconteceu na história nos séculos passados. Isso é possível quando o jovem se coloca na presença de Deus, quando o jovem busca a presença de Deus, quando se santifica, quando se separa para Deus. É possível sim isto acontecer. Agora, o que significa santidade? Seria não ter nenhum pecado? Será isso? Santidade seria não ter nenhum pecado? Não, porque se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos e a verdade não está em nós. Somos pecadores. Santidade, amados, é separar-se para Deus. É você decidir ser exclusivo de Deus. É você, quando o inimigo chegar com as suas tentações, oferecendo os seus pratos, você dizer: eu sou templo e morada do Espírito Santo. É você se afastar de tudo aquilo, porque você não quer entristecer o Espírito Santo de Deus. É isso, porque você não quer que o teu Deus, ele se entristeça jamais com você, mas que o nome dele seja exaltado e glorificado na sua vida, que Satanás seja derrotado e o nome do Senhor seja exaltado através da sua vida. Então o Senhor, querido, através da unção poderosa do Espírito Santo, ele dá o poder para o crente lutar contra o pecado e viver uma vida santa diante dele e diante da sociedade, para que o mundo possa olhar e ver verdadeiramente a santidade, o Espírito Santo, ver Deus na sua vida. Marcos 14:38, a palavra de Deus vai dizer: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Isso aqui significa que todo cristão, ele enfrenta tentação. Todo cristão, ele é tentado todos os dias. Mas com a vida de santificação, sendo morada e habitação do Espírito Santo, você vai conseguir vencer. Você vai conseguir ir avante. E o nome do Senhor será exaltado através da sua vida. Jesus, ele nos deu o exemplo de vigiar.
Foi ele que disse: olha, vigia, primeiro você vigia. Algo está se aproximando de você e você sente que ali há cheiro de pecado naquela coisa, vigia, te afasta disso, viu? É melhor vigiar e depois orar. Vigiar significa estar atento às astutas ciladas do diabo. O inimigo, ele procura todos os dias derrubar o crente, afligir o servo de Deus, fazer ele pecar, para que o Senhor venha se entristecer. Há uma grande batalha espiritual, mas você precisa vigiar, estar atento aos perigos que te cercam, porque os olhos do inimigo estão sobre você. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre os fiéis da terra, mas o inimigo, ele está espreitando a vida do crente. A Bíblia diz que ele está ao derredor, ele está procurando uma brecha, ele está rodeando, ele está procurando de alguma forma lhe tragar. Então vigia, fica atento e se agarra ao Senhor Jesus Cristo. Busca ajuda em Deus e ao Espírito Santo. Orar, a oração ela é importante. Jesus disse, Jesus foi o maior exemplo de oração. Jesus orava todas as madrugadas, noites de vigília. Jesus sempre estava em oração. Ter uma vida de comunhão com Deus é importante para que você vença todas as tentações e se mantenha em uma vida de santidade. Outra coisa é fugir do pecado para que não entre em tentação. A tentação, ela existe, sempre vai existir. Nenhum aqui vai ser isento de tentação. Tentação vai vir, mas você não pode entrar na tentação, entendeu? Ela chega, mas você não pode entrar, é deixar se engoldar, porque se começar a paquerar, se começar a se engoldar, pode ter certeza que lhe arrasta e lhe derruba, viu? E a vergonha vai ser grande, viu? E o nome do Senhor vai ser, ou seja, escarnecido por muitos por causa do crente que dá lugar à tentação. Então é importante que o cristão, ele viva uma vida de santificação, para que ele possa vencer as lutas. Então é possível viver em santidade, irmãos? É possível? É possível, se você tem o Espírito Santo, se você vigia, se você ora, se você foge do pecado, você vai conseguir sim. Então nós vamos ver alguns fatores importantes sobre santificação. Aqui no texto de Josué, primeiro, é uma ordem que foi dada. Deus ia fazer maravilha. Quem não estivesse santo, quem não estivesse santificado, estava arriscando-se a morrer. Viu, irmãos? Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Viu? Então, era importante. A presença de Deus ia ser manifesta. A glória de Deus ia ser manifesta no meio daquele arraial, no meio do povo. E era necessário que o povo se santificasse. É uma ordem, santificai-vos. Está no imperativo, é uma ordenança, portanto, santificai-vos. Abra lá em Levítico, capítulo 20, versículo de número 7. É uma ordem, irmãos. Eu não consigo entender um crente que não tem uma vida santa. Eu não consigo entender um cristão que se diz cristão, porque cristão significa um Cristo pequeno. Então você é uma miniatura, você é um modelo de Cristo Jesus. Portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Amém, queridos? Aqui está o Senhor falando desta maneira: santificai-vos e sede santo, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Deus é santo. A santidade dele nos torna santos. É o que ele disse para Abraão:
Quando o Senhor queria cumprir tudo aquilo que o Senhor havia falado para Abraão, chegou um momento da vida de Abraão que o Senhor disse: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Está vendo? Anda na minha presença e ser perfeito. O que significa isto? Abraão, à medida que tu se chegar a mim, andar comigo, comunhão comigo, tu vai se tornar parecido comigo, perfeito, santo, porque Ele é santo. Então nós vamos pegando as características do Senhor, porque desde o princípio, quando Deus fez o homem para ser santo, para ser perfeito, para ser habitado pelo Espírito Santo. Quando o homem pecou, o homem perdeu essa perfeição, essa santidade, perdeu a imagem e a semelhança de Deus. Mas agora em Cristo, o mundo sendo reconciliado com Deus através de Cristo, o homem novamente agora ele pode adquirir a santidade, a imagem e a semelhança do seu Deus. O homem agora andando na presença de Deus, ele passa agora a ser santo e a andar em perfeição, porque o nosso Deus, Ele é santo e Ele é perfeito. Louvado seja o nome do Senhor. Então, naturalmente, quando você passa a andar com Deus, a crer nesse Deus, a se submeter à sua palavra, à sua vontade, naturalmente você vai se tornando um homem e uma mulher santa, santo, para a glória do nome do Senhor Jesus. Amados, Jesus, ele disse algo muito importante. Mateus 7, 9 a 11. Ele disse que a gente podia pedir. Ele disse, aí nós vamos ler. Qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão o seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Louvado seja o Senhor. Essa palavra aqui se refere ao Espírito Santo. Se nós soubéssemos pedir como convém, era o que nós iríamos pedir. Uma vida cheia do Espírito Santo. Nós iríamos buscar. Em outros textos, ele vai dizer, e Ele vos dará o Espírito Santo. Porque é o que nós precisamos. É o que todo homem, que toda mulher precisa para ter uma vida vitoriosa. Para estar de pé, para vencer, para ter uma vida de santificação. Então, se você pedir, se você buscar, se você desejar, se você se esforçar, você vai permanecer e vai se tornar cada vez mais um homem e uma mulher santa, santo, parecendo com Jesus. As pessoas vão olhar para você e vão ver em você a glória de Deus. Do mesmo modo que o pai também não pediria a um filho que fizesse algo que não pudesse suportar ou não pudesse fazer. O Senhor não mandaria fazer isso. O Senhor jamais iria nos mandar que a gente se santificasse, se isso não fosse capaz. Se isso fugisse da nossa capacidade. Amém? Nós pedimos tantas coisas a Deus. E Deus nos dá tantas coisas, não é isso? E Deus nos pede algo tão importante. E para muitos parece tão difícil. Não há um esforço, não há uma tentativa, não há uma dedicação. O que é que Deus quer de nós? Que a gente tenha uma vida santa. Isso é demais, irmãos? O que o Senhor pede, Ele pede. Ele está dizendo aqui, santificai-vos. Porque Ele quer que a gente tenha uma vida santa. Deus te fez para ser santo, para ser santa. Deus te fez para ser habitado pelo Espírito dEle. Deus te fez para Ele olhar para ti e se alegrar.
ter prazer em ti, se orgulhar de ti, dizer contigo que ele disse com Jó: tu viste o meu servo Jó, como ele é fiel e justo. A alegria do coração de Deus é a tua força, é a tua disposição, é a tua vontade de vencer, de permanecer em vida santa diante do Senhor, para agradar o Deus Todo-Poderoso. A tua força alegra o coração de Deus. O que Deus pede de ti? Santidade. Santidade. Santificarmos, se não fosse possível, Deus não pediria, mas é possível. Ele diz apenas: anda na minha presença e ser perfeito. 1 João 5,3 diz assim: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos ou pesados. Deus jamais vai pedir algo que a igreja não possa fazer. Deus jamais vai colocar uma carga sobre você que você não possa levar. Ele jamais vai te pedir ou exigir algo ou dar uma ordem que você não possa fazer. Ele sempre te dá graça. Ele sempre te dá os meios. E o que foi que Deus nos deu de mais precioso? O Espírito Santo. O Espírito Santo. E agora você decide: eu quero viver para o Senhor. Eu quero seguir os caminhos do Senhor. Não quero mais negócio com o pecado. Porque o pecado, ele gera morte espiritual. Eu tenho um exemplo aqui de obedecer ao Senhor e viver uma vida santa. O jovem José do Egito, Gênesis 39, do 6 ao 10, fala sobre isso. Talvez alguém ache que não está dentro do tema, mas para que maior exemplo do que esse jovem? Um jovem que decidiu viver para Deus. Um jovem que decidiu dizer não para o pecado. Um jovem que decidiu ser fiel ao seu patrão, ao seu Senhor, com S minúsculo, e ao seu Deus. Ele não quis pecar contra o Senhor. E deixou tudo que tinha na mão de José. Quem? Potifar. De maneira que de nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. E José era formoso de aparência e formoso à vista. Era um homem bonito, era um jovem belo. E aconteceu, depois dessas coisas, que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e disse: deita-te comigo. Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti. Portanto, tu és a sua mulher. Olha aqui, irmãos, que declaração. Pois faria eu esse tamanho mal e pecaria contra Deus? É um grande exemplo o que esse jovem deixa para todos nós. Outro, o Potifar não está vendo, não tem ninguém aqui, mas ele disse: pecarei eu contra Deus? Então, querido, eu quero afirmar para você uma coisa: não é a tua religião, não é a placa da tua igreja que te proíbe. Na minha igreja não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, proíbe isso aqui não faz isso. Não, não é isso. É porque você não quer pecar contra o Senhor, entristecer o Espírito Santo que habita em você. Amém, queridos? E você decidiu viver uma vida de santificação. É isso que acontece, amados. E aconteceu que, falando ela cada dia a José, isso aqui foram dias, essa mulher, viu, irmãos?
e não lhe dando ele ouvidos para deitar-se com ela e estar com ela. E aí ela levantou todo aquele falso, aquela acusação falsa contra ele. Mas Deus estava no controle da vida daquele jovem. Porque quando o inimigo levanta uma acusação contra aquele que é fiel, o Senhor faz exaltá-lo. Lá na frente do cárcere, da cadeia, José foi para o palácio de Faraó. E lá se tornou governador do Egito. Porque o Senhor era com ele. Ele era fiel ao Senhor. Ele preferiu se manter em santidade, o seu corpo, espírito e alma, preservados para o uso exclusivo do seu Deus, à disposição do Deus de Israel. Então isso aqui é importante, queridos, para uma vida de vitória. Outro ponto importante para uma vida de vitória: a santificação, ela é urgente. Quer vitória na tua vida, jovem? Quer o extraordinário de Deus? Como o texto diz, santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Essa ordem é para hoje. Eles tinham que se santificar, não era amanhã, era hoje. Essa ordem é para hoje. Nós devemos estar santificados hoje, não é para amanhã, porque amanhã o Senhor fará maravilhas. É uma ordem urgente, santificação, porque amanhã. Então não é para ontem, é para hoje, para que então amanhã estejamos preparados para receber o milagre. Todo mundo quer milagre, todo mundo quer vitória, todo mundo quer bênção. A gente vê os crentes sofrendo, né, irmão? Você tanto crente sofrendo com tanto problema. É uma vida de altos e baixos o tempo todo. Aí alguém diz assim: olha, mas a vida do crente é assim mesmo. Cuidado. Essas suas lutas é porque você padece por amor a Cristo ou é por desobediência? A gente precisa atentar para isso. Você está vivendo uma vida de santificação, de santidade diante do Senhor? Isso aqui é para hoje. Você quer ser alvo dos milagres de Deus? Você quer que as bênçãos cheguem até onde você está? A Bíblia diz: e elas te acompanharão, elas te procurarão, elas irão atrás de você. Então santifica a vida, para que você possa experimentar do milagre. Olha o que foi que aconteceu com Daniel. O jovem Daniel era um jovem santo, era um homem separado, um homem que decidiu não provar das iguarias da mesa do rei, um homem que tinha uma vida exemplar, ilibada, um homem disciplinado, orava 3 vezes ao dia, um homem de jejum, um homem de comunhão com Deus. Mas José vivia isso hoje. Não estou falando de Daniel agora. Daniel vivia isso hoje. Ele não deixou para viver isso quando ele estava lá dentro da cova com o leão. Ele foi para a cova dos leões. Mas Daniel já fazia isso todos os dias da sua vida. Em oração, estava lá os inimigos espreitando e perceberam que ele orava 3 vezes ao seu Deus. Ah, rei, aquele Daniel, ele não é fiel a ti, ele não te honra. Olha o que ele está fazendo. Prepararam tudo, ele foi para a cova, mas o Senhor foi com ele. Lá na cova o Senhor lhe deu vitória, o nome do Senhor foi glorificado. Amados, nós precisamos meditar e nos despertar para isso. Por que nós deixamos para orar quando a gente está dentro da cova? Por quê?
Por que a gente deixa para levantar campanhas e fazer jejuns quando a gente está dentro da cova? Por que a gente deixa, irmãos, para buscar a Deus quando os leões já estão em cima da gente? Amados, nós precisamos decidir hoje, viver uma conduta hoje de santificação perante o Senhor. Andar com o nosso Deus, para que a gente possa experimentar os milagres. A gente vê as pessoas aflitas, clamando, pedindo socorro, mas elas só alarmam quando as coisas já estão acontecendo. Às vezes, quando já não há mais o que fazer. Mas o Senhor, Ele diz para nós: olha, vocês precisam viver isso todos os dias. É nos tempos bons e nos tempos ruins. É quando tem fartura e quando não tem. É em todo tempo vocês precisam estar na minha presença. Porque é o Deus que cuida de vocês. É o Senhor, nosso Deus. Então, queridos, olha, você já pensou se Daniel tivesse deixado para viver uma vida de oração somente depois que caísse na cova dos leões? Ah, Senhor, me livra agora eu estou nessa situação, me livra dessa, porque se o Senhor, fazendo promessa, né? Se o Senhor me livrar dessa, agora eu vou ser fiel. Tem muito crente fazendo isso. Senhor, se tu me tirar dessa, agora eu vou ser fiel. E às vezes o Senhor tira da cova, e quando o camarada sai, não dá muito tempo, ele esquece e volta para a mesma vida ou pior. Não, o Senhor quer que a gente viva isso todos os dias. Santidade convém à igreja. Certamente Daniel teria sido tragado pelos leões, se ele não tivesse uma vida com Deus. Mas como ele tinha uma vida de santidade, apenas orou, buscou, e a oração foi ouvida. Não podemos atrasar a nossa vida com Deus, e para não sermos pegues de surpresa pelas lutas que nos sobrevêm. Então, não atrase sua leitura bíblica, não atrase sua vida de oração, não deixe de lado os seus jejuns, não deixe de lado a sua comunhão com o Senhor, não deixe que nada venha sufocar isso, porque isso aí é o que há de mais importante na tua vida. Porque no momento da dificuldade, naquele momento que tu precisar do milagre, aqui eles estavam, eles iam atravessar o Jordão, eles precisavam de um milagre. Isso aqui era sério, eles precisavam da intervenção, das maravilhas, dos milagres do Senhor. E agora é necessário o quê? Santificai-vos, porque o Senhor fará maravilha no meio de vós. Amados, se a sua vida de oração está atrasada, comece a colocar em dias, porque você precisa ter reserva no céu, tá? A sua voz é conhecida lá? Hein? Quando tu clama, quando tu ora, essa voz é constante, todo dia ela chega lá? Ou só é nos momentos das covas, das fornalhas, das dificuldades? Não faça isso, pelo amor de Deus, viu? Mas a sua voz precisa ser conhecida no céu, como aquele homem que ora em todo tempo, em todo lugar, quando tudo vai bem e quando não vai também. Deus te conhece, e quando tu ora, o socorro vem de imediato. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Se queremos colher milagres, precisamos semear santidade. Semear santidade. Porque a maior pregação da tua vida não é a tua fala eloquente, não é a pregação bem elaborada, é a sua vida, exalando e mostrando a todos a glória do Senhor através da tua vida. Terceiro, para nós encerrarmos, santificação é uma condicional para o milagre em nossa vida. Tá certo? Santificai-vos. O Senhor fará maravilhas no meio de vós.
era uma condicional. Vocês querem um milagre? Vida santa. Vida com Deus. Amados, é algo assim. O que significa essas maravilhas? Deus fará coisas extraordinárias, incomuns, espantosas, inéditas. Ele vai manifestar o seu poder. E todos irão ver as maravilhas que Ele faz. Muitas pessoas colocam condições para Deus, até pensando em negociar. Mas não é assim que funciona, viu? Pensam que primeiro deve receber a bênção, como eu já falei. Senhor, Tu me dá, que eu vou. Tu faz, que eu faço. Não é assim. Deus não precisa disso. É eu que tenho que fazer primeiro. É eu que tenho que buscar primeiro. É eu que tenho que me santificar. Não pense que a santificação é um processo que vai acontecer na sua vida sem esforço seu, não. Tem que ter esforço. Quem é que acha fácil uma vida de oração aqui? Alguém acha? Não é fácil. É fácil orar, irmãos? É fácil? Sejam bem transparentes, bem sinceros. É fácil orar? Não é. Não é. É fácil jejuar? Não é. A carne quer jejuar? Quer? Quer não. É fácil ler Bíblia? Hein? Não é. Não é. É fácil se manter uma vida de santificação em um mundo desse caótico, corrupto, em um sistema desse imundo? Não é. Não é. Você precisa decidir isso com esforço. Se colocar na dependência do Espírito Santo. E dizer, olha, carne velha, você vai fazer assim. Porque quem está dominando é o Espírito. É o Espírito. Quantas vezes você está cansado? Para as coisas do mundo, ela não cansa, não. É isso? Para uma roda de conversa, de fofoca, de mídias sociais, de internet, de outras coisas, daquilo que interessa a ela, ela não cansa. Mas por que quando chega para o espiritual, vem o sono, vem a fadiga, vem o desinteresse, vem várias coisas? Então você precisa vencer isso, com esforço. Você precisa vencer isso, para que os milagres de Deus aconteçam na sua vida. Então, queridos, Deus, Ele não é nosso empregado, e Ele não tem que fazer o que nós queremos. É nós que temos que fazer primeiro o que Ele quer. Não podemos também dizer o que Ele deve fazer, mas é Ele que diz na palavra o que nós devemos fazer. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor vai fazer maravilhas. O motivo porque faltam milagres na vida dos crentes e da igreja é falta de santidade. Falta de santidade, irmão. Falta de vida santa. Por que os nossos irmãos do passado viviam em milagres, viviam de milagres, experimentavam os milagres eram coisas que fluía de uma forma espontânea entre eles, porque viviam uma vida de santificação, uma vida diante do Senhor. Então, queridos, ocupamos-nos com muitas atividades nessa vida e acabamos deixando de lado a comunhão com o nosso Deus. Então, desejar os milagres dessa forma, sem buscar a presença de Deus, isso aí não vai funcionar. Primeiro nós precisamos buscar a presença de Deus, buscar uma vida de santidade, para que o Senhor, Ele venha realizar milagres na nossa vida, porque a Bíblia diz, e é bem clara para nós em Marcos 16, 17, e esses sinais, essas maravilhas, esses milagres, essas coisas maravilhosas, é orar e as pessoas serem curadas, é isso? É expulsar os demônios, a fé sobrenatural, ela operar assim, milésimo de segundo, as coisas acontecerem. É necessário, querido, viver uma vida santa diante de Deus. E esses sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônio, falarão novas línguas. Primeiro a fé.
E as consequências são os milagres. Os milagres são consequências da fé, e quem tem fé tem vida santa, anda com Deus. Milagres financeiros, curas, libertação, discernimento, sabedoria, entendimento, intimidade com Deus, tudo isso é necessário na vida do crente, mas nós precisamos buscar a santificação. A única coisa que podemos fazer para que Deus nos abençoe é santificar o nosso viver. Nós não podemos fazer milagre, não podemos libertar ninguém, nós não podemos fazer coisa alguma sem Ele. A única coisa que nós podemos fazer é decidir viver uma vida de santidade, santificar o nosso viver, espírito, alma e corpo. Trazer em santificação para que o Espírito Santo ele venha fluir através das nossas vidas. Vamos ler o último versículo, Hebreus 12, 14, muito conhecido. Santifique sua vida vigiando, orando e fugindo do pecado. Seguir a paz com todos. E a santificação é seguir. Seguir isso aqui, irmão, é seguir mesmo, perseguir, buscar e querer. Tem que fazer isso aqui, é praticar. Sem a qual ninguém verá o Senhor. Isso aqui é sério e a gente precisa entender. Sem a qual ninguém verá o Senhor. Não queira viver como esse mundo aí, irmãos. O mundo está se modelando de todo jeito. E hoje o povo é gospel. Você olha para o povo gospel, você não vê mais a presença, você não vê mais a santidade, você não vê nada. O mundo tomou conta de tudo, invadiu a igreja, invadiu o meio gospel, e as pessoas estão vivendo assim como se isso fosse normal, natural, vai tudo bem. Mas a ordem do Senhor é santificai-vos, porque o Senhor amanhã fará maravilhas. A santidade não é algo aparente para mostrar aos outros, não é coisa só superficial por fora, viu, irmãos? Eu não estou falando dessa santidade de costume, certo? De aparência, não falo só disso, mas eu falo daquela santidade que o Espírito Santo trabalha de dentro para fora. É isso, mas é algo que deve ser vivido para o Senhor, a santidade. As pessoas recebem alguém que é santo quando esta pessoa vive em paz com os outros. Dá para perceber, dá para ver, não é isso, irmãos? Ou os irmãos não percebem? Você dá para sentir e perceber quando alguém tem uma vida santa, quando alguém tem o Espírito de Deus, quando alguém vive de acordo com a palavra do Senhor, é notório, dá para perceber. Viva uma vida de santidade obedecendo a Deus, mantendo sua vida de oração em dia e nunca impondo condições para Deus realizar milagres ou fazer algo na sua vida ou na sua família. Tão somente se submeta, se santifique, porque através disso Deus vai fazer o milagre que você quer. Tanto tempo você busca um milagre na sua família, na sua vida financeira, você busca um milagre na sua vida espiritual, em qualquer área da sua vida. Deus, Ele quer fazer maravilha. Ele vai expulsar aqui o que Ele disse. O que era que ia acontecer? As maravilhas que o Senhor ia fazer através desse povo. Iriam ser expulsos os seus inimigos. Quanto crente, irmãos, estão passando a vida toda sendo afligido pelos inimigos? É o inimigo lá direto. Esses inimigos é para ser expulso. Eles têm que correr, têm que fugir de vocês. A Bíblia diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Aqui está o que ia acontecer, queridos. Olha, o Senhor, Ele lançará diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os perizeus, gigarzeus, amorreus, jebuseus. Você quer tudo essa classe de coisa ruim da tua vida indo embora? Então santifica, meu irmão, te santifica, porque o Senhor vai fazer maravilha, porque isso aqui não é para viver, viu, lhe afligindo, não. O inimigo, quando vê você, ele vai bater retirada. Quando ele vê que o crente, ele vem lá naquela rua ali, ele já vai procurar outra rua. Por quê? Porque ele não vai suportar a glória
a unção, o poder, a santidade, a presença de Deus na tua vida. E aí você vai experimentar dos milagres financeiros, você vai experimentar dos milagres espirituais, da libertação da sua família, da sua casa. As coisas vão começar a se colocar no lugar. Deus vai começar a trabalhar, porque a sua vida espiritual está sendo trabalhada, santificada. E a partir do momento que nós começamos a santificar, a colocar tudo no lugar, e o Espírito de Deus começar a tomar o comando da sua vida, tudo na sua vida e na sua casa vai começar a se organizar. E o nome do Senhor vai ser exaltado e glorificado através de você. Deus te abençoe em nome de Jesus.